Enquanto as crianças saem, por favor, abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, porque você já descobriu que é Daniel sobre quem nós vamos falar nesta noite. Na verdade, nós vamos hoje falar à noite da segunda parte dessa mensagem que nós começamos pela manhã. E talvez você vá dizer assim: mas pastor, se eu soubesse, eu tinha vindo pela manhã, porque agora como é que eu chego na segunda parte sem saber um pouco do que aconteceu na primeira? Eu vou lhe contar. Você já viu que as crianças ouviram primeiro que você. Daniel está agora diante de um novo rei que tomou conta daquele império chamado Império Neobabilônico, o maior império da época. Não havia rival em termos de poder, de pujança, de riqueza, daquilo que Nabucodonosor havia construído. E durante o reinado de Nabucodonosor, Daniel foi crescentemente influenciando positivamente aquele rei. De um homem que havia levado muitos cativos da terra de Judá para a terra da Babilônia, para um homem que se tornou, pelo menos, temente a Deus. Tudo isso foi fruto da influência positiva de Daniel sobre ele. É ele que chega ao final do capítulo 4 e conclui, depois de uma experiência muito dura, que Deus era aquele que, uma vez fazendo, ninguém poderia desfazer. E mesmo ele, como rei do maior império da época, precisava se submeter. O último versículo do capítulo 4 diz exatamente isso, que Deus é aquele que faz e ninguém pode questionar por que fazes assim. O próprio Nabucodonosor estava sentindo e percebendo isso por uma experiência difícil em que ele perdeu o juízo, perdeu a capacidade mental e viveu durante um tempo como uma besta fera no campo, sem nenhuma capacidade de discernir mentalmente a realidade que estava ao seu redor. Aquela experiência dura e a crescente influência de Daniel fez aquele rei um rei pelo menos temente a Deus. Mas após 43 anos de reinado, o mais longo, em que ele realmente aumentou bastante o poder da Babilônia, os medos e os persas cercaram aquela cidade. E a única coisa que separava aqueles povos que naquela altura eram mais poderosos ainda do que a Babilônia, de tomá-los e de cercá-los e saqueá-los, eram os dois rios Tigre e Eufrates. Talvez para demonstrar um poder que naquela altura dos acontecimentos talvez ele não tivesse, e uma aparente indestrutibilidade, ele resolve fazer uma festa. Belsazar era o nome dele. E naquela festa que ele convida 1000 dos seus principais líderes políticos, militares do seu reinado, ele resolve ir além na profanação daquilo que ele já vinha construindo, de uma perspectiva cheia de luxúria, de lascívia e de impiedade. Ele pega os utensílios que serviam para o templo lá em Jerusalém e que tinham sido saqueados e trazidos para a Babilônia e resolve fazer desses utensílios recipientes para beber, junto com aquelas mulheres e concubinas, naquela festa cheia de lascívia, cheia de luxúria. Naquele momento em que ele ultrapassou o limite do que seria o mínimo de respeito que alguém criado à imagem de Deus deve ter com o seu Criador, Deus resolveu intervir. E ele o faz numa experiência, como falamos hoje pela manhã, absolutamente exótica e esquisita. Uma mão aparece, e não sabemos se parcialmente ou o braço inteiro, e começa a escrever na parede caiada daquele palácio 4 palavras, como nós vamos ver. E aquelas 4 palavras não eram palavras conhecidas. Não se sabe em que língua, na verdade, e de que maneira elas foram escritas. Mas sabe-se que aquilo mudou completamente o clima da festa. O texto diz, como falamos hoje pela manhã, que ao invés de celebração, de festa, o semblante do rei se crispou de vergonha e de medo. Daniel chega a descrever que os seus joelhos batiam um no outro e ele praticamente se submeteu àquela coisa extraordinária e desconhecida. Mas ainda tentando
ter o controle da situação, ele pede que entre naquele recinto os seus feiticeiros, magos, adivinhos, que eram chamados genericamente de caldeus, para que eles interpretassem. E coloca até um prêmio para aquele que viesse a interpretar, que aquele que viesse a interpretar receberia um manto de púrpura, significando prestígio, uma corrente de ouro, significando riqueza, e seria o terceiro mais importante líder daquela nação, depois dele mesmo e do seu pai, que era, junto com ele, corregente daquele momento da história do Império Neobabilônica, significando poder. Diante da oferta de dar poder, prestígio e riqueza, aqueles adivinhos resolveram se dar ao trabalho de tentar interpretar aquela escritura, mas não conseguiram. E diante daquela impossibilidade, o clima piorou ainda mais, porque não somente ficava claro que alguma coisa fora do controle do rei estava acontecendo, como era algo grave, porque o semblante do rei havia mudado, e com ele o semblante de todos que estavam ali, vendo a preocupação, o medo e o terror estampado no rosto daquele rei. Então, uma mulher que não estava ali, mãe daquele rei, filha de Nabucodonosor, mãe dele, entra no recinto e faz uma expressão que me parece ser a base daquilo que em todo esse capítulo é o mais importante a destacar. Ele diz assim: no tempo do teu pai havia um homem nesse reino que tinha toda sabedoria, inteligência e capacidade de discernir todas as coisas e de resolver as situações mais difíceis. Chama este homem, e este homem era Daniel. Hoje pela manhã nós falamos sobre Daniel, o homem influente no reino de impiedade, um homem temente a Deus que influenciou aquele reino. E hoje à noite nós vamos falar particularmente de como a atuação daquele homem naquele momento da história demonstrou que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em outras palavras, que dentro de todo esse contexto, o que Deus realmente quer mostrar e demonstrar para nós é que existe um só rei que reina sobre tudo e sobre todos, independentemente do reino e do rei que está de plantão, seja ele ímpio ou temente a Deus. Deus sempre reina, a sua vontade sempre prevalece, e nós vamos ver como aquele homem foi instrumento de Deus para que todos percebessem essa verdade. Portanto, abra a sua Bíblia ou acompanhe a projeção, tendo desse contexto que eu acabei de descrever em Daniel capítulo 5, a partir do verso 13. Nós estamos então vendo o que acontece quando então Daniel é introduzido sob a sugestão daquela mulher para resolver aquele problema. Diz o texto assim: então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, o meu pai, trouxe de Judá? Eu tenho ouvido a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos aqui à minha presença os sábios e encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se tu puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, tu serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro no pescoço e serás o terceiro no meu reino. Diante disso, respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. A partir de agora, ele dá
o significado daquela escritura. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava ele a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem ele queria exaltava, e a quem ele queria abatia. Quando, porém, o coração do teu pai, o seu coração, se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, ele foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração, a sua mente, foi feita semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer, ó rei, erva como se dá aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que és filho deste homem, não humilhaste o teu coração, ainda que tu sabias de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, enquanto bebias, destes louvores aos deuses que são feitos de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas a Deus, em cuja mão está a vida, e todos os teus caminhos, a Ele tu não glorificaste. Então, da parte de Deus, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parzim. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel significa: pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino, e duplamente dado aos medos e aos persas. Mene, Mene, Tekel e Parzim. Então, mandou Belsazar, conforme tinha prometido, que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Mas, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino da Babilônia, e ali começava o reino dos medos e dos persas. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos pedir a Deus a sua bênção. Vamos pedir a Deus que, mais do que comentários sobre a sua palavra, esse seja um momento em que Deus fale ao meu coração e fale ao seu coração, porque ainda que estejamos muito longe do poder e do prestígio de Belsazar, há lições aqui que nós precisamos aprender também. Curva a sua cabeça, fale com Deus, peça que Deus fale ao seu coração. Ó Deus amado e querido Pai, Senhor, só de ler essa Tua palavra, o nosso coração treme, por percebermos que Tu és um Deus vigilante pela Tua santidade, que grande é a Tua misericórdia, que grande é o Teu amor e a Tua bondade, quando toleras os nossos pecados, mas que há um limite
que uma vez ultrapassado não tem volta. Nós trememos quando vemos que aquele homem cruzou este limite. E nós queremos te pedir que nesta noite o Senhor nos mostre a verdade que manda quem pode, e quem pode és tu. E obedece quem tem temor e juízo, como aquele homem não teve, e nós pedimos para ter. Pedimos misericórdia a Ti, ó Pai, para que não olhemos para este texto com a soberba de apontar na nossa mente pessoas, sejam eles grandes e poderosos no nosso país, sejam eles conhecidos e próximos de nós, como sendo Belsazares. Antes faz com que o nosso olhar se volte para nós mesmos e possamos, ó Pai, ter o temor do Senhor para que não cometamos a loucura que Belsazar cometeu. Pedimos, portanto, que o Senhor abra o nosso entendimento para entender isso à medida que a Tua palavra foi exposta. Que nada nos distraia, que a nossa mente esteja focada em Ti e que o Senhor acesse o nosso coração pelo Teu Espírito, que tudo sonda. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. És tu aquele Daniel? Foi a pergunta que Belsazar fez. És tu aquele Daniel? Talvez Daniel devesse perguntar: que Daniel? Que Daniel tu estás falando que eu sou? De quem tu estás falando? Mas o rei já tinha se adiantado. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá? Eu tenho ouvido a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que por conta disso se acham em ti luz, inteligência e excelente sabedoria. Essas palavras tinham sido ditas anteriormente no capítulo 4, versículo 8, 9 e 18, pelo próprio Nabucodonosor, avô daquele rei de plantão. E haviam sido repetida pela sua filha, mãe deste rei, quando sugeriu justamente que diante do impasse, daquele momento de terror, de ver aquela mão na escritura da parede, alguém pudesse ser chamado para enfim solucionar aquela situação. É ela que diz para aquele rei as palavras que agora ele repete: que sobre Daniel havia o Espírito dos deuses santos. E como nós falamos hoje pela manhã, teologicamente ela estava equivocada, porque não existem deuses santos, só existe um Deus santo, 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 e cuja glória enche toda a terra. Era justamente o Deus de Judá, o Deus de Daniel. Mas pouco importa que aquela mulher ainda tivesse uma deficiência teológica. O fato é, como demonstramos pela manhã, que ela reconhecia e testemunhava que aquele homem era diferenciado. Ele tinha sido no reino do seu pai uma influência positiva, que tinha levado o coração de Nabucodonosor, naturalmente inclinado à arrogância e ao orgulho pelo poder e prestígio que tinham, a se tornar um coração temente ao Senhor, pela influência contínua, constante, humilde, verdadeira, que aquele jovem que tinha chegado tão jovem naquele lugar e que tinha crescido naquele lugar, influenciara aquele rei. Mas agora ela estava diante de um filho arrogante, filho de um rei poderoso, ou melhor, neto de um rei poderoso, que achava que aquele poder lhe pertencia. Diz o texto, quando Daniel se refere a ele, que a soberba e a arrogância tinha tomado o seu coração. Isso não é muito estranho, irmãos, porque nós sabemos que o poder, o dinheiro, o prestígio, a posição social, às vezes o sobrenome das pessoas, seduz o coração humano para se pensar muito maior do que realmente é, apenas um ser humano a quem Deus dá a vida e tudo o que essa pessoa precisa para ser, para fazer e para chegar a qualquer lugar que ela chega. E por conta dessa diferença de ver um rei que era o seu pai,
agora fora do trono, mas que teve uma linha de aprendizado de humildade e temor a Deus, por força da influência de Daniel, versus um rei que acabara de tomar conta do trono, e que na sua soberba, imaturidade, arrogância e autossuficiência, achava-se maior do que realmente era, que ela havia sugerido minutos atrás, que Daniel estivesse ali naquele momento. E Daniel agora estava. De modo que aquela pergunta que Beltsazar fazia naquele momento não era a convicção dele. Veja como ele coloca: eu tenho ouvido a teu respeito. Existe uma diferença muito grande de você ouvir a respeito da reputação de alguém. Sempre é uma pergunta, ou melhor, uma informação de segunda mão. Alguém lhe diz que fulano de tal é inteligente, alguém lhe diz que fulano de tal é humilde, alguém lhe diz que fulano de tal é corajoso, e você então diz assim: eu tenho ouvido falar que alguém é assim ou assado. Mas aquela mulher que havia dito para ele, antes de Daniel entrar no salão do banquete, dizia: há um homem no teu reino que é exatamente assim. Há uma diferença de você saber e de você ouvir falar. E é justamente essa diferença que Nabucodonosor já tinha ultrapassado, entre apenas ouvir e saber, por experiência própria, que agora Beltsazar iria saber da pior maneira possível. E diga-se de passagem, não era que Deus não tinha dado a Beltsazar chances e oportunidades. Um pouco mais na frente, como você acabou de ler, quando Daniel relembra Beltsazar o que passou-se pela vida de Daniel, ele diz: e tu, Beltsazar, que és o filho daquele Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração. E veja como tem aqui uma grande agravante: ainda que sabias de tudo isso. Durante aquele 1 ano que Beltsazar ficou reinando, ele tinha tido oportunidades de reconhecer que havia um homem no reino cujo espírito era o espírito dos deuses santos. As histórias de Nabucodonosor, o seu avô poderoso, certamente lhe foram contadas. E aquela reminiscência que um pouco mais à frente Daniel faz, lembrando o que tinha acontecido com o seu avô, ele conhecia. Mas há uma diferença quando a gente decide o que vai ouvir a respeito e o que a gente vai conhecer e experimentar. Beltsazar claramente pouco interesse tinha em saber a história de Daniel e de como seu avô, Nabucodonosor, tinha conhecido quem Deus era. Ele estava mais interessado nas festas, no poder, na pompa e na circunstância. Era um deslumbrado. Era um rei corregente, que só assumiu o reino da Neobabilônia porque o seu pai não era filho legítimo de Nabucodonosor, mas apenas um genro, que tinha casado com uma das filhas do grande rei. E como era costume entre os babilônicos, precisava alguém com sangue real, idealmente por parte de pai, mas pelo menos por parte de mãe, como ele era. E ao chegar naquele poder, vendo os jardins suspensos da Babilônia, que o seu avô havia construído, ele sequer tinha tido tempo para prestar atenção que a história daquele reino não era a história apenas de poder, de glória e de grande expansão, mas também era a história de um rei que tinha aprendido o caminho da humilhação do próprio Deus. Mas ele só tinha ouvido a falar. Queridos, algumas vezes eu fico pensando, sempre abrindo um pequeno parêntese, o que as pessoas sabem de Deus, quando sobre Deus se fala tanto nos dias de hoje? O que os seus amigos, os seus companheiros de trabalho, os seus familiares, realmente sabem de Deus por experiência própria, diante da imensa informação que há sobre Ele? Nesse exato momento, possivelmente a essa hora, existem milhares de pessoas somente nessa cidade, ouvindo outros pastores pregando. E isso se repete semana após semana. É difícil imaginar que alguém só escute acerca de Deus a respeito de alguém
como se fosse um desconhecido, longe e distante. Certamente Belsazar estava escamoteando a verdade, estava fingindo uma pretensa superioridade, quando chega diante de Daniel, nervoso, angustiado, apavorado diante da inscrição, que nenhum dos seus adivinhos tinha sido capaz de interpretar, e de maneira assim soberba diz: eu tenho ouvido dizer a teu respeito. Tenho ouvido o quê, Belsazar? Desce do teu tamanco, Belsazar. Tu estás prestes a cair do teu reino, Belsazar. Tu não percebes que na tua embriaguez, luxúria e lascívia, tu estás agora diante do único que poderia interceder por ti, ao Deus Santo que ele serve? Como tu chegas agora, Belsazar, e dizes diante do homem que foi trazido à tua presença para resolver a bronca grande que tu causaste, e dizes: tenho ouvido falar a teu respeito. Tenho ouvido falar o quê? Seu pote de vermes, seu boneco de barro? Ou tu pensas que todo este aparato, pompa e circunstância, te livrarás do juízo de Deus que já está escrito na parede? Até mesmo quando ele reconhece a limitação da sua entourage, daqueles que ele pagava com régio dinheiro para interpretar os sonhos, mesmo assim ele não se quebra, ele apenas relata: acabaram de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Ô Belsazar, tu não soubeste, nunca ninguém te contou que isso já tinha acontecido várias vezes com teu avô Nabucodonosor? Ele sabia. Uma das obrigações dos reis que assumiam qualquer grande império do porte de Babilônia era saber a história dos seus antecessores. Ele sabia certamente que houve um dia que Nabucodonosor sonhou, e nem lembrar do sonho ele lembrava, e colocou diante dos seus adivinhadores uma tarefa impossível: que eles lembrassem do sonho que o próprio rei não lembrava, e ainda desse a interpretação. E os próprios adivinhadores reclamaram a ele: Senhor rei, tu és altíssimo, tu és o grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas o senhor tem que contar pelo menos o sonho, porque o que o senhor está pedindo é que a gente lembre o sonho que a gente não sonhou, que só o senhor sonhou, e por cima ainda interprete o sonho que nem o senhor lembra. Belsazar certamente sabia disso, de modo que quando ele descreve com um certo blasé, do tipo: estou diante de uma pequena situação aqui, mas posso dar um grande presente. Aí vem a arrogância de quem acha que com dinheiro se paga tudo, com prestígio se compra tudo, com poder se dobra todos os joelhos. Ele promete uma cadeia de ouro para colocar no pescoço, um manto de púrpura para significar o prestígio, visto que essa cor é associada aos reis, e também o poder político, de ser o terceiro na escala, na hierarquia de poder do reino. E é aí que pela primeira vez Daniel fala. E quando Daniel fala, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. Primeiramente ele diz assim: os teus presentes, pode ficar com eles, dê a quem o Senhor quiser dar. Se você olhar as falas de Daniel diante dos reis da Babilônia, depois dos medos e persas, você nunca verá Daniel se dirigindo ao rei com esse grau de coragem e de afronta. Diante de Nabucodonosor, ele já tinha se dirigido algumas vezes, ele dizia a Nabucodonosor, sempre exaltando o fato de que ele estava no rei, no trono, porque Deus havia lhe colocado, e sempre se colocando à disposição de ajudar, ser um homem influente no reino de uma impiedade crescente. Mas aqui não. Daniel sabia, irmãos, que aquele rei era ímpio,
cheio de luxúria e de lascívia, e que tinha cruzado a linha que ele jamais poderia cruzar. E mesmo um homem tolerante, paciente como ele, chegou ao ponto de dizer assim: os teus presentes fiquem para ti, eu não quero a remuneração da impiedade, eu não quero o lucro da luxúria, eu não quero o ganho da lascívia, fique para ti, Daniel. Desculpe, Belsazar, dizia Daniel. Agora, de fato, eu estou aqui, e de fato, eu vou ler a Escritura e te dar a interpretação. É quase como Daniel dizendo assim: eu estou aqui para isso, e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Essa é a minha missão. Mas a recompensa, o prestígio e a riqueza que vierem de tua mão, isso eu não preciso. E aí Daniel, primeiramente, faz a reminiscência para contextualizar a palavra que daria para aquele homem. Ele lembra justamente da história de Nabucodonosor, como ele teve grandeza, glória e majestade, e como essa grandeza, glória e majestade o tornou insensível, arrogante, autossuficiente, soberbo e orgulhoso. E como Deus precisou usar uma medida forte de humilhá-lo a ponto de tirar a capacidade dele discernir a realidade. Literalmente, Nabucodonosor perdeu o juízo e se tornou um animal do campo. Lá a descrição diz que as suas unhas cresceram e sobre o seu corpo cresceu cabelos e pelos como de animais, e ele comia como boi comia da relva do campo, e ele tomava água se chovesse, e se lavava se caísse água. E ele lembrou isso àquele neto arrogante, mas lembrou também que naquele momento, quando ele passou por isso, havia um propósito. E o propósito é: até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem Ele quer constituir sobre ele, Ele constitui. Esta era a lição que Nabucodonosor precisou conhecer, e recebeu, e aprendeu. Agora, quando ele se volta para Belsazar, ele diz: agora quanto a você, que é filho dele, você não humilhou o seu coração, ainda que tu sabias de tudo isso. E pelo contrário, você extrapolou a medida da impiedade, porque você trouxe os utensílios da casa do Senhor e colocou nessa bagunça, nessa orgia que agora está acontecendo aqui, com mulheres concubinas e vinho à vontade. Pois saibas que os deuses que tu louvaste enquanto estavas bêbado, que eram de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, eles não ouviram nada, porque eles são apenas ídolos. Eles não ouvem, eles não veem, as mãos deles não se estendem para te dar a vida. Agora o Deus em cuja mão está a tua vida, e a todos os teus caminhos Ele controla, Ele tu não glorificaste. Ali estava, irmãos, um sermão em poucas palavras, mostrando quem Deus é, em contraste com os falsos deuses que ele servia, mostrando a glória que ele deveria dar a este Deus, porque Deus é quem é, e mostrando a arrogância e a soberba daquele homem, de tirar a glória devida ao nome de Deus e dar a ídolos vazios de poder, sequer de vida. E ali estava diante deles, e diante de Belsazar, a aplicação daquele sermão: tu não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Aquilo tudo preparou, queridos irmãos, o contexto para que Belsazar baixasse a bola e entendesse que ele estava ali não diante de um homem, mas diante de um homem com uma missão, de um homem enviado por Deus, de um homem que vinha trazer um recado para ele, e esse recado precisava ser ouvido, e precisava ser ouvido com humildade e quebrantamento. E o recado já tinha sido escrito, e então ele interpreta as 4 palavras. Essas 4 palavras são 4 palavras que representam medição, pesar e dividir. Mene significa foste pesado, ou melhor, contou o teu reino, foste
Aconteceu uma auditoria no teu reino, não é contábil, é uma auditoria espiritual. Foste pesado na balança e achado em falta, e por isso, Pérez significa o teu reino foi dividido, e foi dividido entre os medos e os persas. E aí Belsazar lembrou que enquanto a festa acontecia no palácio, havia uma cidade sitiada por Ciro e Dario, que tomariam o poder logo em seguida. Eu imagino, irmãos, que naquele momento, aquele homem teve a oportunidade, como Deus dá algumas vezes a nós, de perder tudo, mas não perder a lição. Deixa eu dizer uma coisa. Há certas lições que Deus nos ensina, em que Ele nos ensina e preserva a nossa vida. Há certas lições que Deus nos ensina, em que Ele nos ensina e preserva a nossa vida e alguma coisa que a gente tem. Algum poder, algum prestígio, algum bem, alguma coisa. Mas há lições em que Deus nem preserva a nossa vida, pelo menos esta vida biológica limitada que nós temos, nem nada do que nós possuímos. Mas pelo menos pode ficar uma lição que pode nos salvar para a vida eterna, que é a lição que Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes de coração. E como a Bíblia diz que o reino de Deus pertence aos humildes de coração, perder tudo e perder essa lição é sinônimo de realmente perder tudo. Mas se eu perder tudo, inclusive a minha própria vida, como o próprio Senhor Jesus diz, e preservar o meu coração para uma eternidade de bem-aventurança ao invés de juízo, pelo menos isso, mas nem isso, Belsazar preservou, porque o seu coração era arrogante e soberbo o suficiente para ver aquela coisa acontecendo, para ouvir o homem de Deus interpretando aquela coisa, e ele se resumir a apenas cumprir a sua parte na promessa. Veja o que é que diz o verso. Ele coloca um manto de púrpura nos ombros de Daniel, ele coloca uma cadeia de ouro no pescoço de Daniel, e ele dará o poder de ser o terceiro no reino a Daniel. Mas quanto a ele, nada é dito de qualquer atitude de quebrantamento e contrição, que ele se humilhasse diante de Deus e dissesse assim: eu fiz loucura, eu fiz o que ninguém poderia fazer, eu quebrei a santidade de Deus, simbolizado nesses utensílios que foram consagrados. E se você quer entender como isso é importante, é só você entender a ideia da palavra santo no Antigo Testamento. Aquilo que é santificado é separado do uso comum para uso exclusivo destinado por Deus. A palavra kadosh, que traduz a ideia de santo, é a ideia de algo que é partido, separado, e separado para um fim, para uma finalidade, para um propósito. Um violão que nós usamos aqui para o louvor a Deus, este lugar que não é mais santo, por este lugar, como o lugar em que você está, mas sim é separado por Deus para dele dirigir-se à palavra de Deus. Este lugar que é apenas um galpão de ferro, tijolo e cimento, como qualquer outro, mas que nós consagramos a Deus para ser o lugar onde Deus é adorado, e principalmente a sua vida, o seu coração, os seus dons, os seus talentos, as oportunidades que Ele lhe dá com um propósito, elas são santas, santas, santas. Deus não lhes daria, meus queridos irmãos, se não fosse para um propósito. Quando Deus diz que nós somos santos dele, não é porque somos impecáveis, é porque Deus nos chamou para si e nos separou e disse: é para a glória do meu nome que tu vais viver daqui em diante. Como posso eu consagrar os meus membros do meu corpo, a minha mente, os meus pensamentos, o melhor do meu tempo, o melhor do meu talento, o melhor do meu tesouro, as oportunidades que Deus me dá, o emprego que eu tenho, o dinheiro que Ele me dá e tudo mais, para outro propósito, para minha própria luxúria e lascívia, se eles são santos? O que é de Deus é santo e não pode ser usado com outro propósito, e Belsazar não tinha o mínimo respeito por isso. Tanto é que a mensagem bateu
de maneira veemente, intensa, inequívoca, e Belsazar, nem aí, cumpriu aquilo que tinha prometido, e Deus cumpriu o que havia dito que faria, porque naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. A história conta que era aquela aparente proteção dos dois braços do rio Eufrates e do rio Tigre, que separavam aquele lugar onde ele estava dos exércitos dos medos e persas, foi desviado pela engenhosidade dos medos e persas. E aquele lugar que seria um lugar de terra isolada se tornou uma grande planície, que naquela mesma noite permitiu que eles entrassem e surpreendessem os babilônicos, imaginando que estavam seguros. E naquela mesma noite, como Deus havia prometido, ele perdeu o seu reino, mas ele perdeu mais do que o seu reino. Ele perdeu a grande lição da sua vida, que poderia ter salvado a sua alma. Certamente o reino lhe seria tirado, mas ele poderia ter salvado a sua alma. Queridos, há coisas que nós precisamos decidir o que vamos perder ou o que vamos ganhar. Quando ultrapassamos certos limites da santidade de Deus, Deus pode com certeza graciosamente nos dar o perdão. A Bíblia diz que com Deus está o perdão para dar a quem Ele quer. Mas a condição que Ele vê para conceder o perdão na sua graça, e que está muito claro na Escritura, e que nós não colocamos como condição nossa, mas Deus coloca como condição dEle, é se confessarmos os nossos pecados e arrependidos colocarmos diante dEle os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como uma grande prateleira, a graça de Deus está ali exposta para o homem quebrantado que pede perdão a Deus porque está arrependido dos seus pecados. Mas o usufruto daquela graça depende justamente desse quebrantamento, dessa contrição de alma, do reconhecimento de dizer assim: fiz errado, pequei contra Deus e contra Deus somente. Até um filho pródigo, conforme a parábola, chega a essa constatação, e não há problema, irmãos, em chegar, pelo contrário, isto é a solução. Seja para aquele que precisa reconhecer Jesus pela primeira vez como seu Senhor e Salvador, e que acha que Deus tem que lhe dar presentes para que ele seja querido e amado pelo seu coração, e não percebe que os medos e persas, os roubadores da sua vida, estão ao seu redor, como leão procurando quem possa tragar, enquanto você dá banquetes achando que a vida é para sempre, que o dinheiro vai comprar tudo, que o prestígio vai comprar todos, e que chega um homem em cujo coração está o Espírito do Deus Santo e diz para você: o teu reino foi dividido, a tua casa vai se acabar, a tua família vai se perder. O que fazer numa situação como essa, querido? Se não reconhecer que tudo aquilo que você é e tem vem de Deus, e que precisa voltar-se nesse momento para Deus em quebrantamento, para ver, para apelar, que Deus tenha misericórdia e lhe conceda pelo menos a vida eterna, ainda que você perca tudo e todos. Mas isso não aconteceu com Belsazar, e eu digo para você, não acontece com a grande maioria das pessoas, porque elas não veem o iminente perigo que estão passando. E vou dizer mais, não acontece também com boa parte dos crentes que hoje acham que Deus tolera a quebra dos seus mandamentos e da sua lei, porque Ele é Deus gracioso. Deus é Deus gracioso, mas também é justo, também é Deus cheio de juízo, de disciplina sobre os seus filhos, que vituperam, envergonham a sua presença, usando aquilo que é santo, a própria vida, os dons e os talentos, o tempo e o tesouro que tem, para finalidades vis, de luxúria, de lascívia, ou de qualquer outra finalidade que não glorifica a Deus. E aí às vezes a gente não entende, irmãos, quando Deus coloca disciplinas na nossa vida e limites.
E aquilo que aparentemente daria certo, Deus disse: não, porque se der certo você vai esquecer de mim. E coloca um limite e diz: daqui você não passa. E coloca uma circunstância que faz você dizer assim: realmente eu dependo de Deus, porque você estava tão embriagado com o vinho do seu poder, do seu prestígio, das vitórias que vão acontecendo na sua vida, que você esqueceu de glorificar a Deus. E embriagado você não percebeu que os medos e persas estão cercando, e naquela mesma noite o seu reino acabará. Ah, queridos, como seria diferente o final dessa história? Porque tinha sido para Nabucodonosor. Eu não ouso dizer que Nabucodonosor se tornou um crente, um homem da aliança. A Bíblia não me autoriza a dizer isso. Mas quando você lê o final da sua vida, você percebe que pelo menos uma coisa aquele homem aprendeu: que Deus é Deus, que manda quem pode, e homem é homem, e obedece quem tem juízo. Ele se tornou um homem certamente temente a Deus. Mas aqui está Belsazar, cuja lição estava ali exposta diante dos outros. Alguém disse certa vez, e você conhece o ditado, que o homem inteligente é o homem que aprende com os erros dos outros, para não errar. E é verdade. Mas deixa eu lhe dizer que o homem sábio não é aquele, que o homem inteligente é aquele que aprende os seus próprios erros. Mas deixa eu lhe dizer, o homem sábio é, na verdade, aquele que aprende com os erros dos outros, não precisa errar por si mesmo. Belsazar tinha a faca e o queijo para olhar e dizer assim: meu avô Nabucodonosor entendeu isto, eu preciso entender também, ao invés de cometer o erro exatamente que eu estou prestes a cometer e já cometi na presença de Deus. O resumo da ópera e aquilo que eu gostaria de trazer como lição para você central é: primeiramente, não ultrapasse os limites de tolerância de Deus. Não ultrapasse. Não ultrapasse. Não pense que Deus não está vendo. Não pense que Deus não se importa. Não ultrapasse. Não brinque com Deus. Todos podem não saber, Deus sabe. Não ultrapasse. Se você é servo ou serva de Deus, cuidado. Cuidado. Não profane sua própria vida que foi separada por Deus, nem aquilo que Ele lhe deu. Você orou e pediu e Deus lhe deu. Hoje você não usa para a glória de Deus. O mesmo Deus que dá pode tirar, para que você aprenda a lição mais profunda. Não ultrapasse os limites que Deus coloca para você. Ele é assaz benigno, mas ao mesmo tempo Ele é o Deus justo. Segundo, se você ultrapassou, clame pela graça de Deus. Clame pela graça de Deus. Há perdão para o quebrantado e contrito de coração. A Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono, mas habita também com aquele que é quebrantado e contrito de coração. Deus se dobra, falando de maneira antropomórfica, como colocando em Deus emoções que são diferentes nele, mas Deus se toca. Deus tem misericórdia daqueles que o buscam. Deus olha com piedade aqueles que estavam num caminho e de repente caíram em si e disseram assim: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E se voltam para Deus. Diga-se de passagem, isto é o significado da palavra arrependimento. É um retorno para Deus, porque naturalmente nós nos dispersamos de Deus e vamos por caminhos tortuosos, mas há um momento em que alguém diz para nós, talvez hoje à noite, por intermédio desse Daniel, guardadas as devidas proporções, Deus está dizendo: quebrante-se, volte-se para mim, enquanto há tempo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não brinque com Deus, mas uma vez consciente do que Deus quer para você, se quebrante. Busque a Deus, volte-se para o Senhor, reconheça o seu erro, peça perdão
Peça força para não continuar no pecado e volte-se para Deus. Talvez ninguém vai saber disso, porque você está ocultando isso de maneira tão secreta, que só Deus conhece, pois só Deus também precisa conhecer do seu quebrantamento. Mas é possível que as coisas que você tem caminhado para longe de Deus tenham tido já repercussões. Pessoas, relacionamentos e situações estão sendo afetadas. E aí não basta apenas você se arrepender, basta você se arrepender e agora também mudar a sua atitude. A mudança da atitude é o fruto do verdadeiro arrependimento. Arrependimento não é chorar, não é se entristecer, isso é só o começo. Arrependimento é você mudar a atitude. Arrependimento é quando você caído se levanta, para não cair de novo, e se cair pede perdão e volta-se para Deus. É mudança de alma, mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de motivação. O que não aconteceu com Belsazar. Isso deve acontecer de uma vez por todas, na vida de qualquer pessoa que quer ter um relacionamento real com Deus. E o nome disso chama-se conversão. Mas também é para todo aquele que, mesmo já tendo esse encontro com Jesus Cristo, precisa todo o tempo estar checando a sua vida e dizendo: Senhor, fui eu pequei contra ti. Dizendo o que Davi disse no Salmo 139, quando ele fala: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Porque é possível, com palavras, pensamentos, atitudes e motivações, estarmos nos desviando progressivamente de Deus. É preciso que haja quebrantamento. Deixa eu lhe dizer uma coisa: talvez consequências virão que não poderão ser evitadas, mas consequências piores viriam se você não mudar. O meu desejo sincero é que você entenda que aquele homem aprendeu da pior maneira possível e, infelizmente, da maneira mais irreversível que podia aprender, perdendo o seu reino, perdendo a sua vida, que aquilo que ele deveria fazer ele não fez, quebrantar-se diante do Senhor e voltar-se para Deus. Que tal não aconteça com você. E isso pode mudar agora. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. Como eu falei pela manhã, eu vivi o dilema de, no domingo da ressurreição, ficar na dúvida de pregar sobre a ressurreição de Cristo ou trazer essas duas palavras pela manhã e à noite que eu trouxe. Mas eu preferi manter a exposição na sequência, porque eu creio que Deus tinha propósito, como de fato tem, tanto pela manhã como agora à noite, de trazer essa palavra para você. E eu gostaria que você fizesse nesta hora, aí com você e Deus, onde você está, a oração que Belsazar não fez. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. E a oração dele é muito simples: Senhor, diante do meu caminho mau, e você sabe qual é o caminho mau, quebranta o meu coração, tira-me a cegueira que faz com que eu não perceba o meu pecado e me faça voltar-me para ti. Se você está em agonia, pensando no custo que isso lhe custará, na vergonha que você passará, no prazer que você tem, por isso você não quer abrir mão, tanto quanto for difícil você fazer isto, é porque você precisa ser liberto disto que você não tem forças para sair. Eu gostaria de orar com você, e se esta for a primeira oportunidade que você realmente tem de entregar a sua vida a Jesus Cristo e dizer assim: Senhor, muda a minha vida. Eu não quero só ficar pedindo perdão a Ti. Eu quero mudança de vida e transformação de vida. Eu gostaria de fazer um convite nesta hora. E o convite é para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Mas não é para ser abençoado.
é para, na verdade, não ser condenado em primeiro lugar. Não é para receber corrente de ouro, nem capa de púrpura, nem se tornar poderoso. Porque o que você precisa, em primeiro lugar, é se quebrantar, porque Deus está dizendo para você: pesado foste na balança e achado em falta, medido tu foste e está faltando algo. Por isso essa é a hora de você, com arrependimento e quebrantamento, dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu não quero ter o destino que Belsazar teve. E mesmo você que já teve essa experiência com Deus em algum momento da sua história, precisa talvez voltar-se agora para Deus. Eu não sei, você sabe, está aí no seu coração. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, Tu que passeias no coração humano e conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Tu que conheces aquilo que ninguém conhece e sabes os caminhos por onde temos vivido a nossa existência. Tu que sondas as motivações mais profundas da nossa alma, conhece o nosso passado, o nosso presente e o propósito que Tu tens da nossa vida. Tu que nos criaste a Tua imagem e semelhança para o louvor e glória do Teu nome, mas que tens visto como temos tirado do que é santo para oferecer aos ídolos do nosso coração, à nossa própria soberba, autossuficiência, vaidade e orgulho. Oh Deus, não na parede, mas no nosso coração escreve escritura de vida e não de juízo, de perdão e não de morte. Oh Deus, faça isso no coração daqueles que agora diante de Ti estão sinceramente arrependidos, seja do que for, e que só Tu sabes. E arrependidos se quebrantam diante de Ti, sem medir as consequências disso, porque querem pelo menos salvar a própria alma, pelo menos salvar a vida diante de Ti. Ó Deus, visita agora o meu coração e o coração dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão remotamente participando deste culto. Ó Deus, Tu és Deus santo, e nós queremos ser santos como Tu és, mesmo sabendo que somos falhos e pecadores, e que Te entristeceremos em algum momento com as nossas palavras, pensamentos, atitudes e omissões, mas nós somos Teus, Tu nos chamaste para Ti. Nós precisamos e queremos ser Teus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, ó Pai. Faça isso, Senhor, para que a nossa vida tenha um outro rumo. Os medos e persas não tomem conta do reino que o Senhor nos deu, que talvez tenha um único súdito, que é o nosso próprio coração. Que ele não seja de ímpios, nem daqueles que praticam a luxúria, nem a lascívia, a mentira e o auto-engano, a hipocrisia e a idolatria. Pelo contrário, santifica a nossa alma, para que sejamos plenamente Teus. Oramos assim, pedindo a Tua bênção, e entregando cada um de nós aos Teus cuidados, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.